Fala galera, começando mais uma edição do podcast preferido, né, Hugo? É isso aí, vamos nós. Só gente de peso, tá? Dá só uma olhada no currículo dele. Vou falar a idade no final, só pra... Me ajuda aí. Casado com a Marcela Rangel, esse é o primeiro ponto mais importante. Muito importante. Advogado imobiliário, sócio fundador da Calmeto Schettini, Sociedade Individual de Advocacia, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil e em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, foi residente jurídico da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi juiz leigo em Juizado Especial Civil no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mais de 10 anos de prática jurídica, cristão, músico, compositor, professor, palestrante e, por último, não menos importante, nosso amigo Pedro Schettini. Estamos juntos. 34 anos, Pedrão. Você começou 34 cedo, primaveras. Aqui, na verdade, eu pensei que cara, acabou o tempo do podcast, que o currículo do cara com 34 anos já tá assim. Imagina quando a gente entrevistar ele daqui a pouco, quando ele for um quarentão o jogo. É mole? Pô, vai ser um podcast para apresentar o currículo e outro pra gente conversar. Cara, já vi que você gosta de estudar, né? Gosto. Gosta de estudar, ler. Como é que é? Porque um advogado tem que ler, né, cara? Falar que ama ler seria um exagero, né? Mas eu gosto de estudar assim, é sempre bom aprender algo novo, né? Eu gosto de estar atualizado também, é importante. E aí, assim, sua forma mais comum de estudo é leitura ou... Hoje Faço em dia tem cursos, vídeo, né, cara? Hoje em dia tem muita coisa, Faço cursos, né? Leio algumas coisas também. É um mix. De onde veio esse desejo aí de ser advogado, Pedro? Fala pra gente. Então, é até engraçado. É aquela herança né? familiar? Tem muita gente que senta aqui com a gente e fala, meu pai não era, é advogado, minha avó era, meu avô. Meu pai começou a fazer direito, mas não terminou. Meu pai, corretor de imóveis. Desistiu da advocacia já, viu? Ih, dá não. Ele não foi lá como... Meu pai é pedagogo de formação e corretor empresário, né? Sim. Hoje está aposentado. Começou a fazer direito, mas não terminou. Eu, quando tinha os 17 anos, no terceiro ano do ensino médio, não sabia o que fazer, né? Normal, né? 17 anos a gente não sabe muito bem o que fazer ainda. Tava perdido. E, resumindo aqui um pouco, foi sabendo da profissão de oficial de justiça que eu achei muito interessante. Falei, olha, direito Legal. Pode ser uma boa. E aí, depois que me falaram dessa profissão, eu fui procurar saber mais. O que poderia fazer através do direito, né? Tem a questão dos concursos públicos, tem a advocacia. A advocacia tem várias possibilidades dentro dela, né? Já falo um pouco sobre isso aqui. Por exemplo, hoje eu trabalho quase 100%, digamos 90%, 95%, sem depender do judiciário. Bacana, hein? 90%. Extrajudicial. Extrajudicial. Quase tudo que eu faço hoje é extrajudicial. E tem várias possibilidades dentro da advocacia, dentro do direito, né? Várias possibilidades de você trabalhar. E aí você falou de um ponto que é a resolução de problemas de forma extrajudicial. Qual que é o benefício disso? Como é que funciona isso na prática? Primeiro benefício, para mim, é velocidade. Sim. Todo mundo, ou quase todo mundo, já reclamou, reclama ou conhece alguém que reclama do judiciário na demora, no quesito demora. Né? Já ouviram? Diogo? Nunca ouviu ninguém falar. Já passamos por isso. Já passamos por esses perrengues. Então, assim... Mas aqui melhorou isso com os processos digitais, etc e tal? Em parte. O que acontece? Tem processo que é demorado pelo próprio procedimento. Sim. Então, não é culpa do judiciário, do advogado, do defensor, de ninguém. É o trâmite. Sim. O trâmite é lento. Mas no extrajudicial a gente consegue ganhar velocidade no que é possível. Nem tudo você pode fazer sem depender do judiciário, mas algumas coisas você consegue ganhar tempo. Vou te dar um exemplo. Isso aí que eu ia pedir. Exemplos. Uso capião. Você conhece alguém que já fez uma uso capião? Rapaz. Se você andar pela cidade aí, já deve ter um monte de... Pessoas que passaram por isso. Mas conhece alguém que já fez, do início ao fim, terminou? Não, eu pessoalmente não conheço. Ninguém que realmente fez uma inteira. Início, meio e fim, não. Quanto tempo você acha que demora uma na justiça? Só um chute, assim. Que demoraria. Campeão. Já ouviu história? Já ouviu história de alguém? Provavelmente já ouviu. Alguém fala, nossa, tá rolando processo há tantos anos. Sim. Cara, mas boa pergunta. Que concluiu um processo de uso campeão. Mas já ouviu falando assim, fulano tá com um processo, tá rolando há tantos anos. Já ouviu quantos anos? Já ouvi. Papo de 30 e lá vai pedrada anos. Pesado, exagerou. Eu não ia falar tanto tempo. Mas pra você ter noção, extrajudicial, eu já vi terminar em 8 meses. Rapaz. Menos de um ano. Digamos um ano assim com todos os trâmites. Sim. Não é normal também, foi bem rápido, né? Tem um trâmite também no extrajudicial, mas você consegue uma velocidade que na justiça não tem como. Sim.
Você consegue fazer um processo de uso capião mais rápido na justiça também, mas não vai ser tão rápido assim. Porque o trâmite ele é complicado, ele é demorado, exige muitas coisas, muitas questões. Mas assim, como é que seria um trâmite de uso capião extrajudicial? Uma pessoa que, por exemplo, se instalou num imóvel que não é sua, já está lá há muitos anos, e quer regularizar aquela situação e que ambas as partes estão de acordo. Seria isso? Seria também, mas não é exatamente só isso. Por exemplo, vou te dar... O uso capião é uma festa de exemplos, porque são várias situações. Digamos que seu João comprou por contrato de gaveta, contrato particular, da dona Maria, um lote. Essa compra aconteceu lá em 1990. Então já são 34 anos. Isso aí. Né? Beleza. Só que ele não tem escritura no nome dele. E aí ele procurou o Google Advogado, no meu exemplo, para resolver o problema dele. Aí o Hugo fala, olha, você sabe quem que é o dono desse imóvel no registro, na matrícula? Aí o seu João, não sei não. Então vamos procurar saber. Vamos tirar uma certidão de ônus reais. Uma certidão de inteiro teor, para ver no nome de quem que tá isso. Aí pegou a certidão. Tá no nome do seu Mário. Mário? Mas eu comprei da dona Maria. Nossa. Qual que é a ligação aqui? Aí, a gente vai abrindo mais a caixa para puxar o que tem dentro. Digamos que a dona Maria comprou do seu Mário e que o seu João tem esse contrato lá guardado. Então, ele tem todos os contratos. Dele para Maria e da Maria para o Mário. E se ele tiver também a prova de quitação, dependendo do status da matrícula, dá para a gente pensar até num processo que é mais rápido, que é a adjudicação compulsória. Essa eu já fiz no judiciário. Teoricamente seria mais rápido. Vou te falar quanto tempo levou. Agora eu não sei ao certo. Mas creio que uma foi 5 anos e a outra foi 7 anos. Caramba, bastante tempo. Eram casos complexos, eram casos que demandavam uma atuação diferenciada também. Porém, eu tinha essa documentação. Então eu não precisei de ir para uso capião, que é um procedimento que vai exigir mais coisas em relação à área, porque é algo que você não tem a cadeia completa de contratos, ou tem algum problema com a área, algum problema que não deu para você mostrar, olha, essa sequência dos contratos e a prova de quitação. E a matrícula do imóvel individualizada. Agora, eu não vim pensando em falar sobre a adjudicação, mas os requisitos de cabeça todos eu não vou saber aqui, mas eu sei que esses são presentes. Tá. Prova de quitação, todos os contratos que explicam a ligação da pessoa que quer resolver o problema com quem é o dono no registro e também uma definição da matrícula, uma individualização daquele imóvel. Sabe exatamente o imóvel que está se buscando, não é, por exemplo, um pedaço de um terreno. Entendi, porque Esse tem isso também. No caso, aí a gente vai abrir uma caixa de Pandora aqui que rapaz, você falou, tem assunto pra caramba. Essa questão de às vezes, naturalmente, né, já ser burocrático de fato, já ser independente do sistema difícil. ali, porque você falou da questão de um pedaço de um terreno, né, algo que eu percebi, né, em conversa, né, com amigos, e ele tentava regularizar, né, um terreno, era coisa de família e tal, inventário extrajudicial também. Vou falar sobre isso, que tem uma questão aqui que está em mente. Mas torna-se talvez mais demorado justamente pelas regras, digamos assim, que tem que ser seguidas, né? Porque eu não posso simplesmente ir lá, pagar um topógrafo e levar isso. Não, às vezes tem que esperar, dependendo da situação, é claro. Sim. Vai ter que esperar um perito nomeado, né, para conseguir fazer essa medição. Acho que é isso tudo que vai tornando mais demorado, Pedro. Você está falando aí no caso de justiça, um caso de inventário. Exato. Uma discussão sobre um bem. É isso. Exato. Então aí a gente vai realmente para um caminho. É porque eu falei que ia fazer uma pergunta, acabei misturando, né? Sim. Porque ia puxar justamente para a questão do inventário, falando sobre isso judicial. Porque assim que... Bom, imagino eu que assim que começou, porque foi a história que ela me vendeu, né? Mas uma amiga, o pai dela faleceu há uns bons anos atrás, eu tô falando aí, deixa eu ver, de uns 12 anos atrás, mais ou menos. Não, uns 14 anos atrás, mais ou menos. Tem um tempinho já. Tem um tempinho, e segundo ela me falou na época, estava começando a utilizar o inventário extrajudicial que ela fez, e o inventário dela saiu na época em 6 ou 8 meses, enquanto a gente sabia que tinha gente que demorava 3, 4 anos para sair o inventário, né?
E ela tinha, o pai dela era bem de vida, bem de de vida e patrimônio. tal. Então, para eles valeu muito a pena, que até o extrajudicial era muito caro, foi uma empresa do Rio que fez, poucas pessoas faziam ainda. Era por isso que eu ia puxar esse gancho. Eu acabei misturando a questão do terreno, Sim. né? E aí o benefício do extrajudicial seria celeridade no processo. Não só isso, também o processo fica mais na mão do advogado, na minha concepção. Aham. Por quê? Aí tudo depende da expertise do colega também, que vai Sim. fazer o processo e da situação de fato. Porque tem situações que surgem imprevistos. Quando você começa a mexer, você descobre algumas coisas. Por isso que é sempre importante, aí já uma dica para os advogados, Pegar coloque... os 30% de honorário no começo. Porque nunca é tão simples quanto o cliente conta. Não, o importante é Entendi. você delimitar o seu serviço no contrato de honorários. Para que você não faça algo que você não sabia que ia ter que fazer. Algo que você não tinha fecha um previsto, serviço, né? algo assim, algo a mais do que você ia fazer normalmente. Sim. Você não fazer um serviço de graça, resumidamente. Combina, ó, isso aqui é para fazer isso. Serviços adicionais serão cobrados. Justo, né? Sim. Entendi. Te respondendo, em parte, perguntou várias coisas de uma vez só, me colocando numa enrascada. Terreno, por exemplo. Volta Redonda, agora de cabeça, a metragem que eles desmembram, eu não vou lembrar. Mas o terreno pode ser desmembrado, a depender do tamanho dele, que é dividido em dois, aí vira 2 terrenos. Ou ele pode receber um condomínio de edificações. Sim. Por exemplo, digamos que a gente compra um terreno junto, um terreno só, mas vai construir uma casa para você e uma casa para mim. Vai ter que ser um condomínio de edificações. 2 números, 2 casas, um condomínio. Unidades individualizadas. Lembra da adjudicação que eu falei agora? Sim. Ninguém vai pegar o nosso imóvel, não. Mas, no exemplo. Mas se alguém quisesse pegar... Não é pegar, porque a pessoa comprou, pagou. Comprou, pagou, mas aí não fez escritura por alguma razão e depois ela quer a escritura, que é o registro do imóvel no nome dela. Fala escritura porque é assim que as pessoas falam sempre. Essa pessoa vai ter que ter esse imóvel individualizado, senão ela não consegue. No exemplo, Entendi. se os amigos compram, fazem as casas, conseguem fazer projeto, averba as construções e tal, mas não faz o condomínio. Não sei nem se vai conseguir aprovação. Porque essa parte é mais arquiteto. Sim. Já falei que a gente tem que marcar Projeto. depois um segundo, junto com o arquiteto, pra gente discutir Boa, aqui. boa. Ou um engenheiro. Porque essas coisas ele vai poder falar. Eu tô imaginando aqui um colega, né? Mas, digamos que não tenha isso. Não consegue resolver, porque não está individualizado na matrícula. Entendi, então uma coisa só. Uma coisa só. Entendi. Entendeu? Tem que estar individualizado para você poder resolver. E aí você falou do inventário extrajudicial. Judicial. O inventário extrajudicial, ele foi autorizado junto com o divórcio extrajudicial. Salvo engano, o número da lei 11441 de 2007. Depois vocês confirmam aí no Google. Lei 11441 de 2007, tá? Foi a lei que possibilitou o inventário e o divórcio em cartório. Aí o CNJ regulamentou isso a nível nacional, Conselho Nacional de Justiça, pela resolução 35 do mesmo ano, 2007. E disse como seria, tá? Basicamente, essa resolução disse o trâmite, como seria, o que precisaria fazer e tal. A lei já falou algumas coisas, né? A resolução veio mastigando a lei, deixando ali, Sim. vai ser assim. Como que é o inventário em cartório? Quem pode fazer? Os requisitos. Herdeiros maiores, capazes e de acordo. Essa é a regra. E aí a ideia é de que, como você falou, que vias extrajudiciais tornem as coisas mais céleres e também mas com a possibilidade de garantia, né, de segurança jurídica. Uma Que é o garantia principal, né? de mais assim de tempo também. Porque quando você entra no inventário na justiça, por exemplo, você não sabe quanto tempo vai levar. Dependendo do caso, se o advogado conseguir analisar muito bem se todo mundo for maior capaz de acordo, você consegue fazer bem mais rápido. Sim. Tipo, poucos meses. Sim. 6 meses, 4 meses, dependendo do que for. Só que nunca dá pra você, advogado, falar pro cliente, eu vou fazer em tanto tempo. Não tem como, porque você não sabe São muitas ainda. variáveis Você ali, né? vai abrir o negócio ainda. Pode ter, você tem que, primeira coisa é essa certidão que eu falei da matrícula. Sim.
Isso você diz no judicial. Extrajudicial. No extrajudicial. A certidão na matrícula, porque às vezes tem que averbar uma obra. Às vezes a obra está irregular na prefeitura ainda, vai ter que mexer com o arquiteto Às engenheiro. vezes ou Sim, normalmente, né? Às vezes você foi generoso, né? Tem vários casos, várias situações. E aí o cliente, pro cliente, o cliente não sabe. Para ele é só fazer. Mas ele não sabe. Então tem esses detalhes que a gente tem que apurar no caso concreto. Fala. Não, é porque aí já entra num outro tema também, que é a parte de partilha de bens, né? Sim. Que esse é um ponto e que, cara, é sempre traumático, né? É sempre traumático. Depende. Depende da dizer, configuração não, né? da família ali e da relação da família também. Sim. Por isso que eu oriento clientes meus a fazerem a partilha em vida. Que aí você evita isso. Porque quem vai definir a partilha em vida são os pais. Tô falando uma família tradicional, os pais e os filhos ali. O exemplo mais básico. Eles vão resolver. Eu quero que seja assim. Vai chamar os filhos. Eles concordarem, acabou. Sim. Resumi que muito a partilha em vida. Resumi muito. Considera-se que a pessoa não tenha tanto patrimônio assim. Vai escolher assim, ó, eu quero dar esse apartamento para aquele filho, essa sala comercial para aquele filho, essa área rural para aquele filho ali. E essa partilha normalmente ela vai se dar através de necessariamente através de um testamento? Não, né? Se o cara tiver em vida, ele pode fazer uma holding patrimonial, já delimitar ali os percentuais. Você tem uma série de situações aí também, né? O testamento, eu nunca fiz testamento. Nunca fiz. O que o testamento faz? Ele organiza, mas é só para após a morte. Sim. Então, aquele testamento vai ter que ser aberto e cumprido. Se ele não tiver nenhum vício, né? Nenhuma questão que macule ali. O testamento tem que respeitar a legítima dos herdeiros necessários. O que é isso? Legítimo é o seguinte. Imagina que um círculo. Os bens da pessoa são esse círculo. Aí você divide ao meio. Metade da laranja. Ou da pizza. Melhor pizza, né? Metade da pizza é chamada de legítima. A legítima, ela é dos herdeiros necessários. Tem que ser reservada para eles. E a outra metade é livre. Que quer dizer o que com isso? Livre é livre. Pode ser direcionada a pessoas que nem seriam herdeiras. Então, na prática... É isso que eu te falar. Vamos lá. Estou introduzindo. Tô lembrando das aulas de direito que eu não aprendi nada. Mas vai aprender agora. Olha só. Metade, a parte disponível. Digamos que o Diogo está fazendo o testamento dele. O Diogo é casado, uma filha e esposa. O Diogo quer deixar metade dos bens dele para mim, porque sou amigo dele. Pô, parceiro. Aí ele vai deixar no testamento metade dos bens, parte disponível, Pedro Schettini. E a outra metade fica para os herdeiros necessários. Pode fazer isso. Não posso doar 100% patrimônio. Não. Nesse exemplo, Nesse não. contexto, não. Sim. Mas ele pode também, se ele quiser. Eu vou tirar o Diogo da jogada agora. Vamos colocar o seu Joaquim na jogada agora. Seu Joaquim tem 4 filhos. E um patrimônio, eu não sou bom de matemática, de 10 milhões. Vamos colocar 8 milhões que é mais fácil. 8 milhões. 4 filhos, 8 milhões de patrimônio. Em regra, cada filho, dividindo igual, 2 milhões, né? Seu Joaquim e a dona Dalva, um casal hipotético. Mas tem um filho ou uma filha, vamos colocar aqui a Julieta. A Julieta ajuda muito os pais. É ela que está sempre ali, ela assessora eles, tal, ajuda no negócio que eles têm também e tal. A Julieta está sempre on. Ela que é a filha mais próxima e que ajuda mais. Eles podem dar mais direito para ela? Podem. Da mesma forma que o Diogo ia me dar um direito que eu nem teria no exemplo. Eles podem doar até metade de todo o patrimônio para essa. Só para essa. Ou direcionar no testamento para ela. E aí, no caso, ela, né? Vamos supor que isso aconteceu. Ele colocou 50% para Julieta. Para Julieta. Mas ainda assim a Julieta ainda vai entrar parcialmente nos outros 50%. Caraca, eu tô ficando bom. Tá aprendendo, né? Tá aprendendo. Exatamente isso. E o bom do testamento é que ele faz o testamento e o nego só vai ficar com raiva dele depois que morrer, que abrir, né? Não vai brigar, ninguém vai brigar com ele. Não vai brigar com ele. Já era. Tem essa possibilidade. Mas o testamento tem... Hoje, por exemplo, um testamento você é obrigado a fazer inventário na justiça. Tem essa regra. Entendi. O testamento você tem que fazer inventário na justiça. Mas já está se possibilitando o quê?
Você vai na justiça só para abrir o testamento. Uhum. Você abre e pode fazer em cartório. Entendi. Já facilita um pouco. Mas tem que passar pelo judiciário para abrir. Tá? Então já é legal. O testamento resolve então para depois. Mas tem como fazer a partilha em vida para evitar problemas futuros e também para se aproveitar da regra vigente hoje. Porque eu disse se aproveitar porque está em trâmite, né? Hoje acho que está parado desde o final do ano passado, mas está lá em tramitação ainda. Parado assim, entre aspas, eu vi no site do Senado, né? Não estou lá dentro da Casa Legislativa para saber, mas está lá, está ativo em tramitação um projeto de resolução do Senado, o projeto número 59, salvo engano. Ele é do ano de 2019, mas está em tramitação ainda para aumentar o imposto do inventário. Que lindo. E também da doação. Aumenta Que é o como? ITCMD. Exatamente, é o imposto... Transmissão, causa, mortes e doação. Caraca, É isso aí. Essa aula você não faltou, não, Exatamente. É o ITCMD. Hoje, Rio de Janeiro, de 4% a 8%. Varia de estado para estado, né? Varia também. E o Rio de Janeiro é um dos mais altos. Se não me falha a memória. 4% a 8%. O Brasil inteiro, em tese, pode praticar isso, só que tem estado que não pratica ainda. Entendeu? No Rio, já é de 4% a 8%. O projeto nacional permite ir até 16%. Nossa. E aí tem um ponto importante nessa Fale. construção e eu vou te falar como assessoria de investimentos. Porque imagina que você demorou a vida inteira para construir um patrimônio. Na hora de você fazer toda essa solução aí, às vezes ou por falecimento ou por uma série de outras questões, você tem que pagar 15% sobre um patrimônio que você não tem nem liquidez para pagar, né? E aí a gente sempre fala lá, principalmente para os investidores, você tem, por exemplo, um produto de previdência que tem aí em média 10% a 15% do valor do seu patrimônio total, te facilita porque a previdência tem um caráter de pecúlio, se não me falha a memória, não sei se esse é o termo mesmo, que você delimita em vida quem serão os beneficiários. Então, você pode resgatar a previdência sem necessariamente abrir inventário para custear pagamento de imposto. Só que melhor do que isso, e aí tem um produto extremamente depreciado no mercado, que é o seguro. Porque melhor do que você resgatar uma aplicação, um investimento para pagar imposto, é você ter um aporte financeiro para custear isso. E a gente sempre faz essa construção. Você tem um patrimônio, sei lá, de 5, 10 milhões, faz uma pólice de seguro de vida que comporte em torno de 10% a 15% desse patrimônio para que numa eventual fatalidade a sua família não tenha que dilapidar patrimônio. Mas tem um aporte financeiro para custear esses impostos. Muito bom. Excelente. Muito boa ideia. Bom, aí a bom. gente fala que o seguro não é um produto. Não, já ouvi Na falar sobre verdade, seguro de vida ele já, sobre essa questão. Ele está te vendendo aqui algo Ele pra tá você querendo- vender pra Ah, seus já vou clientes trabalhar com o e Pedrão. lembrar dele. Vou trabalhar com o Pedrão aí. Vender fechou seguro uma de vida parceria pra aqui. ele. Cara, porque imagine, 8% a 10%, chega na 15% de 8. patrimônio, cara. 8% a 16% é muito imposto. imposto. O imposto é assim, e não dá pra saber se vai ser aprovado isso, mas tem chance de ser aprovado. E inclusive, só pra mostrar o histórico, no Rio de Janeiro, até 2016, o máximo cobrado era 4%. E hoje já é de 4% a 8%. Sim. Ou seja, já É aumentou possível. uma vez, Por Que não, não aumentar Não digo que vai pra novamente. tudo isso, 16, mas eu Sim. creio que algum aumento vai acontecer. Não sei quando, mas existe o projeto, não sei se vai ser aprovado, mas há um sinal de que pode haver Pode aumento aumentar. em breve. Como já aumentou no passado, E nessa questão do extrajudicial, Pedro, qual modalidade mais, digamos assim, não sei se esse que é o termo, mas qual modalidade mais de serviços que podem ser feitos extrajudicial e que inclusive você pratica, né, que você Sim. faz? são vários, né? Vários serviços. Por exemplo, a própria assessoria de negócios, fazendo contratos, fazendo todos os trâmites de transferência via escritura de compra e venda, Sim. registro, essa parte de averbação de construções, essa parte de condomínio, fazer uma escritura de divisão amigável de condomínio para construções no mesmo terreno, a partilha em vida via doações com reserva de usufruto vitalício. Nossa, traduza. Partilha em vida com reserva de usufruto vitalício. Ó, O Parece que é isso? sei lá, um programa de aceleração, sei lá, do crescimento. Basicamente, os pais ali vão fazer... Imagina o testamento. Aham. Agora,
Como se fosse testamento agora. Olha, é assim. Só que a diferença é que os herdeiros vão assinar. Uhum. Recebendo ali, ciente e tal, de que cada um está recebendo. E aí, vai ser pago o ITD agora, com a lei vigente ainda hoje. Com o imposto que acontece, é praticado ainda hoje. Então, às vezes, a pessoa tem o patrimônio, tem disponibilidade de resolver agora. Melhor É fazer melhor do que deixar para no futuro Uhum. pagar-se mais caro por isso. Não só pelo imposto que vai aumentar, mas todo ano a base de cálculo do imposto aumenta. Qual que é a base de cálculo do imposto hoje? Vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, Volta Redonda, nosso local aqui. Uhum. O Rio de Janeiro tem uma tabela para cidades, fora a capital, salvo engano, de fator de multiplicação. O que é isso? É bem complexozinho. O fator de mas- multiplicar o imposto que você paga, né? Em resumo. Então, qual que é a base? A primeira base, a primeira informação para a gente chegar no valor do imposto. Valor venal. O valor que vem no carneiro IPTU, sabe? Sim, sim. Ela fala, valor venal do imóvel, tanto. Sabe-se que o valor venal não é o valor de mercado. Ele é inferior ao valor de mercado. Sabendo disso, o Estado mapeou as cidades e criou um fator de multiplicação em cima do valor venal para cobrar o imposto. Em Volta Redonda, multiplica-se o valor venal por 2. Isso é por cidade, Por não cidade. Porque você tem variações de Aham. bairros, de É por N cidade. situações. É por cidade. Entendi. A questão de como eles chegaram nesse fator, Não. não tem como Ah. informar, não sei. Mas sei que Volta Redonda multiplica por 2. Então, se o imóvel no IPTU, no valor venal, vale 200 mil, para a tributação vai valer 400. Aí, nós temos as faixas de valores aqui no Rio de Janeiro, de 4% a 8%. Até tanto é 4%. Passou disso, é 5%, passou, enfim, até chegar a 8%. Aí, dependendo do valor, a tributação vai ser com cada alíquota ali. E esse valor venal, ele aumenta todo ano. No IPTU, se você reparar, ano passado era um valor, esse ano já aumentou um pouquinho. Sim. Todo ano ele vai aumentando. Todo ano as custas de cartório aumentam. Tudo aumenta. Uhum. E o imposto pode sofrer um aumento abrupto aí, Não. a depender da situação. Então, se a pessoa tem disponibilidade e quer evitar problemas na família também depois, ela tem a opção de resolver agora. Sim. Porque mesmo que o imposto em si não aumente, só do valor venal tá Já aumentando, aumentar, aham. consequentemente, ano que vem você já vai pagar mais. E quando a pessoa falece, tem várias questões. Às vezes não tem o seguro de vida, não tem algum recurso para poder ser utilizado. Você tem um prazo para abrir o inventário. 60 dias. Isso. Cara, se não fizer nesse período, o que Multa. acontece? Multa, né? É. Multa é o quê? Diária ou uma multa fixa? É uma multa, tem juros e correção que Tá. vão direto, e tem a multa que vai de 10% a 40%. Mas, cara, o cara não Aqui tem, no Rio de Janeiro. o cara não tem dinheiro. E aí? Ah, beleza, meu pai deixou uma casa pra mim de R$1 milhão, eu não tenho dinheiro pra pagar o inventário, que é... E o pai também não deixou dinheiro. Não deixou nada, deixou só um casão Então, lá. aí, nesse caso, em tese, vamos lá, abre o inventário na justiça e pede um alvará para venda, porque não tem dinheiro para poder pagar o imposto. Entendi. Eu, teoricamente, eu vou ter que vender, porque eu não tenho de onde tirar. Isso. É isso. É isso, abra um alvará pra venda. Você tem que... Para resolver o problema Teoricamente, seria você, isso. Sim. teoricamente, você é obrigado a vender para pagar o imposto. Se Você- você fizer, você vai gerar um Você problema. faz a abertura do inventário Uhum. e pede ao juiz um alvará autorizando a venda, tendo em vista que não há Não, verba não quero disponível para poder vender, pagar cara, o imposto. Não quero vender, eu quero morar na casa. Então, aí Aí, difícil. aí o problema Então, parcela o imposto. Parcela o imposto. Parcela o imposto. Parcela o em imposto. 500 mil vezes. Aí, espera quantas vezes uma- agora, não sei, mas tem como parcelar em algumas vezes, porém vai Entendi. ter juros. Tem um parcelamento sem juros aqui no Rio, 4 vezes sem juros. É possível. 4. Dependendo. 4 vezes sem juros. Tem como. Caraca, que Eu doideira, né, lembro do cara? inventário do meu pai. A gente precisou pedir um alvará, no caso, que ele falou ali, eu lembrei, né? Mas para outra situação, que eram 2 veículos, minha mãe não dirige, né? Os carros iam ficar ali deteriorando, né? Então pediu, acho que foi mais ou menos baseado por aí, se eu me lembro bem, que a advogada teve que pedir também o alvará e ele liberou. Pra vender os Pra carros. vender antes de terminar o alvará, porque senão ia ficar deteriorando e tal. Foi alguma coisa mais ou menos assim que ela baseou. Isso acontece realmente, Pedro, ainda? Tem como?
É o alvará de venda, né? Alvará de venda, Vai vender antes de terminar o Antes inventário. consegue sim. Só que tem que ter um motivo, né? Pra você vender assim, dentro do processo. Falando de judicial agora, né? Eu fiz judicial um inventário. Porque tinha criança na história. Sim. Adolescente, tinha 12 anos, eu acho. Eu tinha quase 18 já. Tive que ir pro judiciário. Pode sim ser feito o alvará para venda do carro. Inclusive, isso no judicial, ok? Sim. E no extrajudicial? Tem uma resolução nova mesmo. Assim, no direito é muito nova, 2022. 2 anos só. Nem tem 2 anos, 1 ano e pouco, né? Que ela permite o quê? É bem específico. Você começar o inventário por isso. Como que começa o inventário em cartório? Como que é o trâmite? Primeira coisa é o imposto. Declara-se o imposto dentro do prazo para não ter multa, nem juros, nem nada. Paga-se o imposto. E aí faz-se o trâmite, tira as certidões, faz a minuta, apresenta e depois faz a escritura de inventário. Na própria escritura vai nomear o inventariante, vai fazer a partilha dos bens, tudo. E depois vai a registro. Mas aí agora foi criada a possibilidade de você nomear o inventariante nesse começo, antes do imposto. Qual é a grande diferença? Vou te falar o que pode ser feito também. Faz-se uma escritura de nomeação e dá poderes para que essa pessoa possa acessar valores e concluir negócios também para resolver. Por exemplo, estava sendo vendido um imóvel pela pessoa que faleceu antes dela falecer. Aí não conseguiu vender porque ele faleceu. Mas aí ele pode concluir negócios em tese. Entendi. É a resolução 452 de 2022 do CNJ. Mas temos também o artigo 456 do Código de Normas do Rio de Janeiro, no mesmo sentido. Entendi. Entendeu? Porque é nacional e a gente tem uma norma também estadual sobre o tema. É muito interessante, só que aí cria uma responsabilidade ainda maior para a pessoa. Ela tem que fazer aquilo para fazer o inventário. Sim. E ela tem que concluir o inventário depois de 60 dias. Entendi. Se ela não vier, vai ter penalidades para ela. Entendi. Então, assim, é uma forma de resolver. Sim. Exemplo, acontece muito. A pessoa falece, tem dinheiro em conta, mas não tem como acessar. Aconteceu com meu pai também. Mesma coisa. Aí tem que pagar as coisas daquele dinheiro. Como é que você faz? Agora tem isso aí. Entendi. Na justiça você pode pedir o alvará do juiz, mas em cartório não tem juiz. Você vai... Entendi. Agora tem esse instrumento. Entendi. Consegue sacar o dinheiro com a nomeação de inventariante. Bacana. Muito maneiro. Muito bom. Muito bom, muito bom. É uma inovação e tanto. Muito positivo. Facilitadora, né? Muito. Assim, pro processo como um todo, né? E aí Legal. você consegue resolver, né? Sim, sim. Fala, meu amigo. E aí a gente tem o famoso, querido, amado contrato de compra e venda. Cara, como é que funciona esse contrato de compra e venda? E aí, assim, sempre me vem contrato de compra e venda e o tal contrato de gaveta, né? Ele é famoso, né, cara? Famoso, Vamos né? fazer um contratinho de gaveta aqui que tá tudo resolvido. Vamos fazer um negocinho. Cara, a gente ali, ouve inteligente tanto isso. ali. E é literalmente o contratinho de gaveta, né? As pessoas assinam lá bonito, faz até pose pra foto, acabou, enfia na gaveta e fica. Cara, quais os riscos jurídicos, assim, disso, né? Tem gente que fala, não, vamos registrar em cartório e tal, isso... Contrato Vamos lá. Não, reconheceu firma. Reconhecer, né? a pessoa às vezes fala firma, isso. é. Não registrei em cartório, só reconheceu a Só firma. reconheceu Não é a firma, mesma coisa. Não é a mesma coisa mesmo. Contrato de gaveta. Eu escrevi um texto sobre isso no meu blog recentemente. Tem um blog que eu posto conteúdo, não é semanal certinho, mas quase. Tem um texto lá jurídico sobre essa questão imobiliária, inventário, partilha, tudo, essas coisas. Aí eu botei a foto, era uma gavetinha bonitinha assim. Uma cadeirinha do lado. Contrato de gaveta. A ideia é a pessoa compra, põe na gaveta e deixa, né? É isso. O contrato particular, o instrumento particular, ele é um meio, ele é um instrumento. Ele não resolve a situação por completo, mas ele é um instrumento, ele tem seu valor. Melhor do que ser de boca, né? Nossa, bem melhor. Eu fiz um texto sobre isso também, que a pessoa... totalmente um termo não jurídico, né? Comprei o imóvel de boca há 30 anos, consigo a escritura da minha casa, e aí? Nossa. Depende. Já usou o capil, né? Uso o capião pela posse prolongada no tempo, mas tem que ter provas dessa posse, tem que ter os requisitos da usucapião, tem que analisar.
vai ser extraordinária se não tem contrato. Aham. 15 anos de posse, é a regra. Mas tem como cair para 10, se a pessoa mora ou fez obras e tal, tudo mais. Artigo 1238, já é demais, não preparei na cabeça, mas eu acho que é 1238 do Código Civil. Aí o principal, o caput, 15 anos, e o parágrafo único, 10 anos, é uma exceção. Ela tem essa redução, que a lei beneficia quem produziu no imóvel, né? Sim. Produziu alguma coisa ou mora. Tipo, beneficiou, vamos dizer assim, né? Função social, né? Aham. Função social da propriedade, é isso. No caso da posse, né? O cara tem a posse, ele gerou função social e a partir disso, da posse prolongada no tempo, vai conseguir a propriedade. O que é posse? É legal falar sobre isso. Sim. Caneca. Tá na minha mão, não tá? Ai, caramba. Água, eu vou. Com água. A caneca ainda tá, a água já não tá mais. A posse. A caneca está na minha posse. Posse é poder de fato. Uhum. Posse é poder de fato. Se eu dou a caneca pro Hugo aqui, segura a caneca. A posse está com o Hugo. Exato. O poder de fato sobre a coisa está com o Hugo. Agora está comigo de novo. Aham. Isso é posse. Então a pessoa tem a posse do bem. E a lei diz isso. Possuidor tem lá os requisitos. Um deles é o tempo. Sem interrupção. Independentemente de justo título, que é o caso da extraordinária, a pessoa que compra de boca, pode conseguir o campeão. Mas tem que provar posse, vizinhos, confinantes, aquela coisa. Contas o nome. Enfim, eu não vou entrar nisso aqui, que isso aí vai ser complicado. Mas aí tem que ter uma planta, memorial descritivo, tem que ter uma engenharia, uma arquitetura, alguma coisa assim, para poder fazer essa delimitação para fins de uso capião. E hoje também tem uso capião em cartório. O uso capião em cartório foi viabilizada pelo Código de Processo Civil Novo, que ele é de 2015, mas ela tinha uma questão, quando foi criada, que o silêncio da parte contrária não era concordância. Não tem a revelia no processo civil? Sim. Aham. E o silêncio da pessoa que era a parte contrária, que seria o dono no documento, não era concordância. E depois isso foi alterado, salvo engano, em 2017. Hoje é concordância. Sim, o silêncio é. Entendi. Ninguém se Entendeu? manifestou ali. É e isso, tal. vai passar. Sim. Em tese é isso. Na verdade, é exatamente Aham. isso. Tá. Então, voltando. Onde que a gente estava? Me perdi agora. Pô, é muita coisa. É muita coisa, informação. né? Muita coisa do uso capião e... A gente tava na parte do... Contrato de Contrato, compra sim, de gaveta. compra, Eu isso. falei que ele não resolve, ele é um instrumento. Isso. Por exemplo, se a pessoa comprou da Dona Maria, o João comprou da Maria, a gente falou sobre isso aqui no começo. O João comprou da Maria. Beleza. Você tá de posse. Aí, exemplo, aí o dono é o seu Marcos. Aham. Mas você não tem o contrato que liga a Maria ao Marcos. Lembra, não dá a adjudicação compulsória, aquele outro caso que eu expliquei. Não tem como, porque falta contrato aqui na explicação da ligação do primeiro dono pro seu João, que seria o cliente na sim. história. Mas dá os campeão. Se ele tem um contrato, por mais que Entendi. tenha problemas, mas ele tem um contrato que ele Tem um comprou, ele contrato que pagou. comprou, Poxa. sim. Tem lá um comprovantezinho. Tem alguma coisa. Se tivesse, no caso não vai ter pelo exemplo que eu criei aqui, mas tivesse um ITBI pago, um Sim. Imposto de Transação de Bens Imóveis Municipal, seria mais um respaldo. Então, se ele tem o contrato, ele tem a posse, todo mundo reconhece a posse dele, ele tem um processo bem montado. Ele vai ganhar? Não posso falar isso. Uhum. Não dá pra falar causa ganha, eu não falo essas coisas. Não dá pra falar isso. Tem que ter responsabilidade, você vai fazer tudo o que tiver possível. A obrigação do advogado é de meio, não é de resultado. O advogado vai fazer o que tiver ao alcance dele pra Sim. ter o êxito. Sim. Mas agora o resultado não tem como ele como garantir. garantir previamente, entendeu? Então o contrato de gaveta ele é um instrumento que tem a sua utilidade, mas ele não resolve tudo, não. Todo problema. Como se fosse um passo. Um degrau É um passo, a é um seu passo. favor ali. É muito importante, passo. assim, tem um serviço que vem hoje que chama Due Diligence Imobiliário. Já ouviu falar disso? Due diligence, sim. É um termo, não sei a origem exatamente, mas é ligado Acho que é de a... dupla diligência, né? De você ter uma... Due Diligence é a análise de risco das transações imobiliárias, no caso aqui. Mas, salvo engano, foi criado para outros tipos de investimentos. Começou esse negócio de Due Diligence, que é a análise do risco. E trouxe para o mercado imobiliário. Nada mais é do que você fazer um pente fino no imóvel e no vendedor.
Pode ser feito também em relação ao comprador. Se o vendedor quer pesquisar, não sei quem essa pessoa está comprando de mim, quero investigar essa pessoa. Você sabe que hoje tem empresas que fazem isso, por exemplo, para compra de carro. Você vai comprar o carro, pega os dados do carro, coloca lá, ele te dá um pente fino, que é um... Esqueci o nome, tem um termo técnico ali. Tem, esqueci. Que não é um chassi. Não raio-x também tem um nome. É um termo ali para você... Opa, esse carro já foi batido ou não, tem registro ou não, e aí você... Certo, laudo de... Laudo cautelar. Eu fiz isso. Cautelar. É muito legal. Poxa, de certa forma, uma verificação, porque principalmente carro, né? Que você vê tanta coisa. E aí você faz um laudo cautelar, você tem empresa ali na internet, mesmo que você busca a informação, digita os dados do carro, ele te dá um laudo cautelar, você paga por aquilo. Aqui na cidade tem também, eu já levei carro presencial para eles legal. É legal. Sim, tem empresas presenciais também, verdade. É legal. Mas então, o contrato tem muita utilidade, porém não resolve tudo, né? Então é interessante, como da due diligence, né? Contratar um profissional para analisar o risco do negócio que você está querendo entrar. Porque pode ser que tenha alguma coisa que você não sabe. Você vai saber através da análise de um profissional. E aí você vai comprar um imóvel, né? O investimento não é baixo. O investimento não é baixo, aí você vai falar com a outra parte. Não, deixa eu só conversar com o meu advogado, né? E outra pessoa pensa, poxa, cara mala, né? O negócio está aí. Mas é super importante, porque é extremamente complexo você analisar essas questões, né, Pedro? Documentos, se esse imóvel tem algum tipo de restrição ou não, alguma alienação. Eu acho que acaba tendo de tudo aí, né? Pode ter uma penhora no imóvel, enfim. Nossa, já vi tanta coisa. O cara deu em garantia, tá querendo vender, tá com a dívida no banco. Tem N situações. A pessoa às vezes tá vendendo, no contrato de gaveta ela não tem registro no nome dela, ela tem até a ligação, mas aí... Enfim, falta alguma peça no quebra-cabeça e aí você vai comprar, vai ter dificuldade de regularizar. Talvez, entendeu? Ou então vai ter que sujeitar uma uso capião. E se a pessoa da ponta não concordar? Também. Aí, em cartório, você não vai fazer. Se a pessoa... O silêncio é concordância, lembra? Sim. Se a pessoa negar, vai ter que ir pra justiça. E aí, meu amigo? Com litígio, como é que fica? Tudo assim tem vários questionamentos. Tudo depende, né? Tudo depende. No direito, tudo depende. Tudo depende. O exemplo, se a pessoa está comprando agora um imóvel que a outra pessoa tem a posse. Se a pessoa tiver a posse comprovada há mais de 15 anos, poxa, em tese, ela tem o direito ao uso capião. Mas se ela vai conseguir esse direito ser reconhecido, depende de uma série de coisas. Então não tem como falar, vai que é garantido. Não tem como você falar isso. Olha, tem chances de dar certo. Mas não tem como garantir. São variáveis. É possível uso capir bem público? Não. Essa é tem clássica doutrina fala da possibilidade. Mas não, em regra não pode. Eu conheço não pode. Você tá querendo uma praça do seu bairro? O que você tá querendo? Eu conheço um empresário, o cara, enfim, teve um negócio há muitos anos e tinha uma briga na justiça. E aí o cara tinha uma estrutura já montada e, de fato, vai aquela briga, entra, recorre. E a justiça determinou, porque de fato era uma área pública. Nem era uma área tão relevante assim, era uma boa área, um lugar estratégico, mas não para aquilo que era proposto a ser feito, né? E de fato perdeu, amigo, da noite pro dia tirou tudo. Bens públicos não podem ser usucapiros, tá? Mas tem doutrina, tem voz na doutrina que vão falar. O que vão dizer, né? Por exemplo, se um bem não tem finalidade. Um bem público está largado e uma pessoa vai lá e está dando finalidade, está morando e tudo mais e tal. Aí tem alguns que até falam, não vai ter uso capião, mas pode te conceder o uso para aquela pessoa, especial para moradia. Enfim, tem uma legislação sobre isso, mas em tese já passou-se o tempo para viabilizar isso, mas tem enfim, aí a gente vai abrir uma questão doutrinária muito complexa, com a qual eu não atuo, mas eu conheço em certa medida. Que possibilita algumas coisas, mas uso capião não, mas tem voz na doutrina que vai dizer que sim, mas assim, vai depender da não é a regra, não é o que a maioria diz, não é o que é aplicado na prática. Eu nunca vi um uso capião de bem público, mas não posso falar que nunca aconteceu e nunca vai acontecer, mas eu nunca vi e não é a regra que se pratica, mas tem voz na doutrina nesse sentido, vai sustentar isso. Você falou aí de empresário, Diogo. Deixa eu mudar aqui o nosso assunto, doação, Pedro. E há uns dias atrás, alguns poucos meses atrás, eu conversava com um empresário que ele estava falando que ele precisava passar a empresa, algumas coisas para os filhos já, que ele estava querendo resolver e tudo.
E me parece, né, não sei se é mais que entra mais ou menos nessa questão de doação, porque ia estar doando para os filhos, alguma coisa assim. Mas ele falou dos impostos altíssimos também. Que ainda assim o bem é seu. É o ITCMD, né? O D do ITCMD, né? O bem é seu. Você está dando em vida Né? para o seu filho. Quero dar, tem que pagar um imposto. E você sobre paga o isso. imposto para doação. Isso Paga. também é tudo extrajudicial. Ou melhor, pode ser feito. Pode. Tudo Eu extrajudicial. faço. Você Já faz esse fiz, trabalho é. também. E é muito bom, assim, E tive um rapaz, cliente... ele me falou, antes, Não, perdão, faz, né? claro. Antes de ser. Mas assim, eu não lembro a porcentagem. Talvez você saiba aí que a gente também não falou que a gente ia te perguntar específico sobre isso, né? Mas assim, por ser a pessoa que era, pela quantidade de bens que tem, cara, seria um valor absurdo. Muito, muito alto. Ele falou, Hugo, eu tô sem saber o que fazer, porque esse dinheiro vai simplesmente, né, nos termos dele, descer pelo ralo e virar imposto. Não, beleza. Uma coisa é o cara ter um patrimônio de 450 mil, uma casa. Agora você O cara pergunta, tem 5, 10 milhões aí. rapaz, é muito dinheiro, né? Aí você fala, Avaliação vou fazer das em empresas vida, vou fazer em vida ou vou deixar Depois aí, ele depois se os vira filhos se aí, virem, né? Mas é bizarro, né? É outro assunto também, inclusive, então, você falou aí, que é o outro serviço que você faz também, né, Sim. que você presta também, mas que deve ser dolorido. Deixa hein? explodindo isso aí. Gasta-se uma grana para fazer isso, dependendo do tamanho do patrimônio, igual o Diogo comentou. Uhum. Vamos lá. É, porque nesse caso é muito O patrimônio. imposto da doação é o mesmo imposto do inventário. Ah, Então, sim. hoje é de 4 a 8%. Por isso que eu falei. Amanhã... Então, acho que foi isso que ele me falou, 8%. Isso, Dele. 4... se Eu for tava muita, com esse número na mente, falei, se não vou falar for não pra muita não errar. coisa, deve ir para 8%. é. É a última alíquota. Mas existe o projeto para até 16, como eu te falei. Então, assim, poxa, É melhor ele fazer é de melhor uma ele vez. fazer logo, porque pode dobrar o que já está caro, né? Vamos lá. O testamento, como eu disse, vai jogar para frente. Então, ele vai só resolver o que fica para quem. Vai resolver a briga depois. Sim. E tem que ser muito bem feito, muito bem analisado, para não ter problema de questionamento do testamento. Entendi. Uhum. E a outra forma é fazer em vida. Doação com usufruto vitalício é uma das formas. Por exemplo, vamos exemplificar: 3 filhos, 3 bens. Uhum. Bem fácil, né? Vamos fazer um exemplo fácil, porque eu sou advogado, não sou de matemática. Mas aí digamos que esses pais direcionam um bem para cada filho. Os bens são valores equivalentes ali, os filhos concordam, tudo bem. Vão ter que pagar o ITD, pagar as escrituras de cada doação Sim. e o registro. Aí eu falei do usufruto vitalício. Por quê? A lei, ela proíbe a doação de todos os bens. Proíbe. Veda a doação universal, é chamada. Mas põe uma exceção. Salvo engano, é assim. É vedada a doação de todos os bens, salvo se o doador reservar para si o suficiente para a sua subsistência. Tá, porque senão os filhos também podem, de fato, pegar tudo pra si e deixar A pessoa que doou para lá, né? Entendi. desassistido. Pode prejudicar o próprio. E aí, o que é entendido na prática como esse reserva para a subsistência? O usufruto vitalício. O que é o usufruto vitalício? O direito de usar e fruir da coisa enquanto vivo for. Quais são os direitos da propriedade? Uso, fruto, disposição e reivindicação. Quando faz-se uma doação com reserva de usufruto, você divide os direitos da propriedade em 2 partes, igual a pizza. Sim. Dividiu a metade, outro exemplo da pizza. Um lado, que é quem está doando, vai ficar com o usufruto, e quem está recebendo fica com o direito de dispor e reaver a coisa. Essa pessoa que recebeu a doação é chamado de nuproprietário, porque ele está com a propriedade nua, despida de 2 direitos. O direito de usar e fruir da coisa, que estão com o doador. Tem que colocar... Porque aí o cara vai dizer assim, é seu, mas enquanto eu estiver em vida... O direito de usar e de receber os aluguéis, o fruto, é meu. Tá. Entendi. É exatamente isso. Entendi. É uma boa forma de resolver. Tá? Eu queria te Bacana. perguntar assim, acho que você ia falar uma coisa. O testamento, quando ele é feito, ele pode ser aberto para os familiares ou ele deve ser aberto ou não?
Geralmente faz o testador com um tabelião. Entendi. Não necessariamente Não. ele expõe aos familiares. Só vai ser aberto quando ele falecer. Quando ele falecer, entendi. Mas isso é um pré-requisito? É usual? É obrigatório? Você diz, eu quero fazer um testamento, vou resolver aqui para depois que eu morrer. Sei lá, por alguma questão particular. Mas eu queria que você estivesse ciente disso. Isso faz-se também ou não? Olha, Eu nunca pensei como eu disse, eu não nisso. fiz testamento, mas salvo engano, é requisito, é da formalidade dele. Mas nada impede que o testador fale para os filhos, fiz testamento, Tá. é assim, tá? Tipo isso, né? Entendi. Fale Isso, depois, mas no ato eu acho que é ele o tabelião. Aham, entendi. Penso que é. Mas tô pensando. Porque eu não sei a Eu regra não específica contaria agora. não, Diogo. Se eu tô Não, fazendo testamento, Mas é isso que eu eu tô não dizendo. quero ter problema agora. É porque Depois normalmente vocês se não se virem conta, por aí. até onde eu sei não Eu se não vou conta, contar, mas não. poxa, se eu quiser contar, né, filhos, fiz aqui, dividi assim, então. Aí você vai ter o problema agora, Porque Diogo. o advogado que faz testamento especialista é meu chegado, aí eu optei por fazer testamento e não quis fazer extrajudicial. Um exemplo, né? Sei lá, bem hipotético. Mas me surgiu essa curiosidade, mas de fato, né, acho que Não, eu penso que é só o tabelião mesmo. O tabelião e a pessoa. Pode ter testemunha, mas penso que é dispensado também. Entendi. Porque o tabelião vai dar a fé pública ali ao ato. Sim. Entendeu? Entendi. Aí, basicamente é isso, tá? Voltando para a questão da doação, do usufruto e tal, o custo de 4 a 8% o imposto, custo da escritura, custo do registro e custo do usufruto. O usufruto é mais um ato, você paga por ele. Ele é um ato a mais. A instituição de um usufruto é mais um ato. Precisa colocar em todos os bens? Não. Pode colocar em um bem ou alguns, desde que cumpra o requisito ali Sim. de ser o suficiente para ele sobreviver. Entendi. E isso daí também, esse usufruto, ele paga... No imposto, não. Ele paga só ato de cartório, custas cartorárias. Ah, tá. Entendi. Então é pagamento único também, pagou. E quando a pessoa falecer, digamos, né? A ideia é esse planejamento sucessório, né? Fez a doação com usufruto, faleceu. O que os filhos têm que fazer? Só dar baixa no usufruto. Sim. Se não tem mais bem nenhum. Faleceu, os bens, os imóveis estão resolvidos. Porém, tinha dinheiro em conta. Ele deixou dinheiro em conta. Deixou 500 mil no banco. O que faz? Tem que fazer inventário do dinheiro. Mas aí é só isso. Aí tem que trazer os bens à colação no inventário para mostrar o que cada um já recebeu. E acabou. O imposto vai ser só sobre o dinheiro deixado. Entendi. Se a pessoa não tiver mais nada, não tem que fazer inventário. Bacana. Tem o chamado inventário negativo feito para mostrar que não deixou patrimônio, mas eu nunca fiz na prática, mas pode ser feito. Entendi. A verdade é que, enfim, se não tiver um planejamento, realmente é muito comum você ver famílias que têm problemas, né, com inventários, com bens que foram deixados, aquela coisa, não, deixa do jeito que tá, vai deixando, né, construções não averbadas e por aí vai, é um universo infindável e criativo de problemas, Sim. né? E tem um negócio também que é interessante da partilha, você comentou que é traumática, é complicado. A partilha, na minha concepção, até eu já vi outros advogados também falando sobre isso, o ideal é que cada filho fique com algum bem para ele somente, do que dividir bens com outros. Porque quando você divide, meio que não é totalmente seu, então você não tem o mesmo zelo com aquela coisa se ela fosse só sua. Você concorda comigo? Sim, sim. Com certeza. Então, o ideal, se tiver como partilhar, esse apartamento é seu, esse é seu. Poxa, é melhor do que os dois serem donos dos dois juntos. Sim, sim. Entendeu? Porque senão esse aqui é meu, então é do meu jeito. Mas Entendeu? aquele lá é bem melhor localizado. Então, aí é outra questão. Mas aí Um é depende do Copacabana e outro é Leblon. É, né? outra na Lagoa. Tava vendo esses dias aí um empreendimento ali no Leblon, 38 milhões. Comprou, Diogo? Eu gostei da fachada, eu achei um pouco... Entendi. E Leblon não é meu Entendi. preferido, meu lugar preferido, embora seja o metro quadrado mais caro do Brasil. Não sigo por influências. Sim. Eu vou Isso pra não onde- te enche os Você olhos. é autêntico. Eu prefiro Volta Redonda com esse ar puro, maravilhoso. Isso não me enche os olhos, né? 38 milhões um apartamento. Condomínio, acho que mensal, 30 mil reais. E aí,
Aí eu fico imaginando, né? Aí, imagine, né? Sempre tem essas Sim. situações, né? Mas esse não é o bem que eu quero. E chegar num consenso precisa realmente de um advogado ali para... Sim, tem que ter uma assessoria, é importante. Mas aí você comentou, tem imóveis e imóveis dentro de um acervo patrimonial, né? E aí é a negociação, é a conversa, é o acordo. É por isso que é bom fazer em vida. O pai chama, e aí? Ó, pensei isso, o que vocês acham? Em termos percentuais, na sua experiência, qual a probabilidade de chegar assim, a um acordo? Chega-se. É. Chega-se a um Assim, acordo. satisfatório para as partes. Eu já fiz algumas situações, mas depende muito do caso concreto. Né? Tem casos que vai dividir o mesmo imóvel em partes iguais. E tudo bem. Tem casos que cada um vai pegar um tipo de bem. Um bem comercial, um bem residencial, um bem rural. Ou pode convencionar a venda e a partilha do dinheiro, também. né? E tudo é ajustável. Por isso que eu digo, com a presença dos pais, os matriarcas, a matriarca e o patriarca, é diferente a conversa. Né? Pensa comigo. Os pais juntos querem resolver. Chamaram. Os filhos vão estar com uma vontade, uma disposição para resolver, uma forma de encarar isso. Agora, depois da partida, só os filhos sem os pais. Como que vai ser? Vai ser mais difícil. Concorda comigo? Sem dúvida. Então, fazer em vida é uma o boa. melhor caminho. É uma boa. Sim. Entendeu? E a doação é uma das formas de se fazer isso. Sim. O Diogo comentou da holding, é outra forma também. Não vou entrar aqui em holding, porque a holding é muito profundo, muito aprofundado. Tem várias questões. Mas a holding também é um caminho bem interessante, a depender do patrimônio. Cara, e assim, os custos profissionais disso, né? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo aí o podcast, poxa, estou com esse problema para resolver, fala, procurar um profissional, mais um imposto. Assim, sem dúvida vai fazer mais sentido do que depois de falecido. Sim. Né? Uma coisa também interessante, como vai beneficiar os filhos, pode conversar com os filhos auxiliarem no custeio. Dependendo, já tem uma atividade, né? Já consegue participar de alguma coisa. Família, vamos resolver isso aqui logo. Vamos resolver. Né? De repente é uma boa. Né? Barato não fica. Quanto mais patrimônio, mais caro vai ficar. Sim. Né? Mas proporcionalmente, né? Tem que fomentar a economia, né? Tem que fomentar a economia. Sim, trabalhar, casar, ter filhos. O Estado tem que receber o imposto também, tudo imposto, mais, né? as custas do cartório. Nosso sócio majoritário, né? Isso aí. Cara, muito legal, muito legal. Acho que sim, tem muito assunto aí, né, Pedro? Tem muito assunto. E agora, Diogo, 34 anos, né, que você leu aí. 34 anos. Com essa experiência toda. Agora fala pra mim, e essa galera toda que está se formando aí, cara? Como que tá o desafio para esses novos advogados, pessoal que trabalha na sua área de atuação ou áreas distintas, né? Porque a advocacia são infinitas as áreas de atuação. Tem muitas áreas. Mas como que tá o mercado? Como é que estão os desafios para o pessoal que está chegando no mercado? Não é fácil, primeira coisa. Qual o seu sentimento e a sua prática, de fato? Porque, como você falou, você não tem uma família tradicional de advogados, né? Meu pai não é advogado, minha mãe também não. Você é um autônomo. Isso. Né? Tem meu escritório. Sim. O meu pai me ensinou muita coisa. Corretor de imóveis sabe muito de regularização. Então, aprendi muita coisa com ele. Trabalhei com ele por muito tempo. Então, foi uma escola para mim. E me auxiliou muito também. Só que ele não é advogado. Então, não tinha escritório pronto. Né? Uma história de advocacia montada já com anos aí de mercado. Não herdou uma clientela, né? Não, desse jeito não. Não, acabei ganhando sim um nome ligado ao mercado imobiliário por conta do meu pai. Isso acaba ajudando também. Mas não um escritório de advocacia. Mas sou muito grato ao meu pai, me ensinou muita coisa. É um parceiro, um amigo. Amigão. Voltando. Não, do desafio, né? Muita gente Desafio. Começando. Eu penso que é posicionamento. Quando a gente é mais jovem, acaba que a gente ainda é inexperiente. O normal é do jogo isso. E não sei se você percebeu isso, talvez, com o avançar do tempo. Quando a gente é mais jovem, como é que eu vou dizer isso? As pessoas olham com uma certa desconfiança, talvez, isso que você quer dizer? Não chega, não é falar isso tudo, não. Mas tô dizendo assim, é diferente quando você já tem mais experiência no mercado. Só que você, pra experiência, tem que trabalhar, pô. Pra você ganhar a experiência, tem que trabalhar. Você tem que encarar. Então você tem que ter oportunidade. Tem que vencer a fase da inexperiência. É isso aí. Então, né?
Eu, por exemplo, eu fui estagiário de escritório, um pouquinho do histórico, né? Fui estagiário de história de advocacia, depois eu formei, aí fiquei um tempo, 1 ano mais ou menos estudando, aí nesse 1 ano peguei alguns processos em parceria com outro colega, fiz o primeiro processo, perdi o primeiro processo judicial, e aí depois eu comecei a trabalhar como advogado imobiliário, assessorando a imobiliária do meu pai também, e com clientes também. E aí eu não tinha ninguém para me ensinar. Não tinha um chefe advogado para me ensinar. Meu pai tinha as demandas, tem que fazer isso aqui, executar essa dívida aí. Eu não sabia fazer. Ninguém tinha me ensinado aquilo. Então, perguntava para algum outro colega mais experiente e tal, correr atrás. E fui fazendo, fui aprendendo, fazendo. Com o auxílio de alguns colegas, mas não tinha ninguém comigo do meu lado assim para fazer comigo. Não tive esse benefício. E, enfim, com medo e vai indo. Tive muitas situações, assim, de experiências inusitadas. Teve situação de... Meu pai fechou a negociação lá, só que o imóvel tava com várias pendências, dívida, o imóvel tava quase indo a leilão. E eu peguei para resolver uma série de coisas, fazer acordo em processo, várias situações, e conseguimos, no final das contas, foi até financiado o imóvel. Depois de resolver uma série de coisas. Então, assim, poxa, legal, uma experiência grande, tensão, pressão, medo, mas deu certo. A gente cresce também na dificuldade, né? E então, assim, olhando para trás e olhando para frente, olhando para o hoje, eu penso que posicionamento, buscar se especializar, estudar, buscar profissionais sérios, e se você trabalhar com alguém, pode ser uma boa. Mas eu acho interessante também empreender. Mas depende muito do perfil da pessoa. Não, quero trabalhar no escritório disso. Então procura um escritório que trabalha com isso. Cola com alguém que seja bom, seja sério, especialista na área. E vai. Ah, não, eu tenho vontade de empreender. Quero a área tal. Então, vê alguém dessa área, aprenda com essa pessoa e faça o seu negócio. Não é fácil, mas eu penso que o posicionamento é muito importante. E tem escritórios que fazem de tudo. Mas você, dono do escritório, não precisa fazer tudo. Você não tem como ser bom em tudo. Na minha concepção. Então, se você é um gênio. Você é um gênio. Se você for bom em tudo, você é um gênio. Então, parabéns pra você. Mas aí vai ser um ponto fora da curva. Tudo bem. Existe. Mas fora isso, você é uma pessoa normal. Sim. Então, você vai ser bom em algumas coisas. Muito bom em algumas coisas. Então, assim, eu me considero bom na minha área. Sim. Mas a minha área é tão grande que eu não sei tudo dela, cara. Sim. Não sei tudo. Eu sei as coisas que eu faço. Tenho um conhecimento panorâmico de quase tudo, mas profundamente tudo não tenho, não. E como é que você vê, cara, a advocacia daqui a alguns anos, né? Tem aquela pergunta clichê, né? Com a inteligência artificial, né? Os médicos vão acabar. Não é bem assim. Não. Mas há poucos dias eu estava conversando com a minha mãe sobre um processo dela e tudo online, cara. Você não precisa nem ir no tribunal, não. Você chama online ali por vídeo, a pessoa te atende. Falei, caramba, achei genial. Tudo bem que era uma fila de mais de 70 pessoas, demoraram em torno de 11, 12, 1, 2, 3, 4, umas 4, 5 horas para ser atendido. Mas tudo bem, você está de casa, né? Menos mal, né? Tranquilo. Mas você vê que a percepção que eu tenho é que a estrutura física não necessariamente precisará existir, né? Olha, é uma pergunta meio difícil, mas eu penso que a IA, né? Ela vai auxiliar, vai somar. Na verdade, já tem muita coisa acontecendo. Né? Olha, não tenho certeza agora os detalhes, mas salvo engano, o STF tem uma inteligência artificial para poder analisar a repercussão geral dos recursos extraordinários. Chama Vitor. Salvo engano. Depois dá um Google aí. Legal. E ele faz isso. É uma inteligência que verifica isso. Não sei o que ela faz exatamente, que grau faz, mas enfim. Creio que já tem alguns estudos sobre isso, talvez até algumas coisas implantadas que eu não saiba agora, mas penso que vem para somar. Para o advogado vai ser auxílio. Talvez redação de petição, talvez emissão de alguns documentos que são mais assim padronizados, não sei, mas hoje em dia, por exemplo, vai tirar uma certidão, você tem que preencher lá, não sou um robô. E você tem que fazer coisas humanas, você tem que clicar em botões. O que é isso aqui? Sei lá,
Clique no que nas bicicletas. É, tipo isso. Aham, tipo isso. Tem um que é assim. Tem lá uma imagem, clique no que parece mais com essa imagem. Então é interessante. Então, para você não usar um tipo de IA, né? Quer dizer que deve existir alguma coisa que faz algo semelhante, né? Mas aqui, não indo muito longe, eu fiz a faculdade de Direito. Cara, e para mim era extremamente complexo andar com Vadimeco, por incrível que pareça. Agora tem no celular. Não, isso que eu ia falar. Eu comprei um tablet e, cara, fazia as minhas anotações lá. E falei, poxa, para mim já foi um grande avanço, porque ia ter que andar com aquele livro enorme. E detalhe, comprei uma versão do tablet e a versão se atualizava. Então não precisava ficar 500 vademecums em casa, né? Você Eu tinha tenho vários. Tenho vários. Mudou, não sei o quê. Vai estragando. Vai jogando fora depois de um tempo. Então você né? vai atualizando o aplicativo e ele por si só, obviamente você tem lá os pontos de anotar. Mas não tem como marcar. Eu vi isso. Falei, não, tem como marcar. O aplicativo que eu baixei tinha. Não marca texto. Marca texto ali digital. E fazia as anotações de lado, né? Falei, poxa, isso aí já é um grande avanço, né? Mas eu penso que vai vir para ajudar. Acho que acabar com o emprego de advogado. Mas assim, com a Sim. burocracia, eu acho que... Tem que ter um ser humano para lidar, né? Algumas coisas. Sim. Eu acho que assim, talvez Mas principalmente essa parte de imóveis, cara, o governo... É complexo do Estado demais. de São Paulo fez a questão da transferência, você compra um veículo, faz online ali, já faz a transferência na hora do bem. Muito bom, isso é legal. Né? Você faz o Pix, esqueci o nome, o Pix agendado, se não me falha a memória. Tudo muito amarrado. O cara só recebe depois que ele validar lá e você já sai com um documento do bem no seu nome. Muito legal. Né? Bacana, e aí, assim, um caso hipotético aí também, na realidade hipotético não, é um fato, mas um conhecido que está com um precatório para receber, cara, aí já houve depósito judicial, já houve tudo, mas precisa passar por pessoas para que o negócio efetivamente caia em conta. E essa pessoa estava me compartilhando a situação. Eu falei, gente, isso não cabe mais hoje em dia. Só uma questão de transferência bancária que você faz via Pix 7 dias da semana, 24 horas por dia. Então, acho que essas burocracias, né, tendem a serem mitigadas, né? Agora, envolve muita coisa, né? Porque tudo isso tem um custo, né? Sim. Eu acho o seguinte. A IA vai fazer muitas coisas. Já faz, mas vai fazer mais. Sim. Penso eu. Só que vai ter que ter um humano para dar os comandos. Como em todas as áreas, né? Então, assim, vai reduzir o trabalho para advogados? Talvez para serem funcionários de outros, talvez sim. Mas eu não sei em que grau e em que medida, mas talvez, né? Não sei. Porque eu penso que o humano vai sempre ser necessário, gente. Ainda mais na advocacia, que é uma questão também que tem uma questão de humanidade, atendimento. Sim. Poxa, vai botar um robô para atender alguém? Exato. Não dá, tem que ser um ser humano. Mensagem de WhatsApp, alguma coisa pode ser automatizado já. Hoje já é primeiro atendimento, primeiro contato ali, mas poxa, para atender de verdade, uma videoconferência, botar fazer um vídeo de IA, fazer um robozinho para atender. Olá, tudo bem? Eu sou a secretária virtual do escritório e tal. Mas peraí, né? O advogado virtual, agora, imagina que ajudar a montar uma petiçãozinha é bom, né? Não, ajudar a montar uma petição, acho que vai. Toda a evolução tecnológica, digamos assim, de maneira geral, ela acaba, assim, limitando e diminuindo uma área de atuação. Sim. Mas ela acaba aumentando e crescendo para outra. Né? Acho que uma das coisas mais práticas que a gente vê são as linhas de produção. Sim. Quantos robôs a gente viu tomando o lugar, entre aspas, humanos, né? de humanos? Beleza, limitou e diminuiu muito. Mas, em contrapartida, aumentou a mão de obra especializada, porque os robôs precisam ser feitos. Né? Precisam ser estudados, precisam ser feitos, consertados. No entanto, então, diminuiu de um lado, mas aumentou do outro. Talvez aconteça uma migração, né? No entanto, de algumas áreas de atuação aí. No entanto, que nas últimas semanas a gente viu a valorização da NVIDIA, que é uma empresa... Placa de vídeo, né? Placa de vídeo para quem vai trabalhar com automatização, para empresas, né? Todo mundo tem um celular, beleza. E quem produz os acessórios do celular? Né? São essa empresa que faz circuitos, né? Enfim, não sei o termo técnico. Mas geram-se outras demandas relacionadas àquilo, né? Mas, enfim, muito legal o bate-papo. Acho que é um universo infindável de gigante, informações. Né? É bem grande. Mas só para pontuar mais uma questão aí, penso que, ainda mais dentro dessa área que a gente está falando aqui, do direito imobiliário, inventário, partilha, tem muitas nuances. Então, assim, e tem muito depende, igual o Diogo comentou, porque são tantas possibilidades que, poxa, você pode colocar uma IA para analisar algumas coisas.
ela talvez vai te auxiliar, mas precisa de você, a princípio. Porque são muitas informações para ela jogar lá no algoritmo dela, no banco de dados e tal, e dar alguma posição, mas também são tantas variáveis, tantas possibilidades que eu penso que ela vai atuar. Ela pode atuar, mas eu penso que o humano ainda vai ser necessário. Exatamente. Eu penso... É assim, quem sou eu falar de tecnologia? Mas eu penso que o estudo e é a própria humanidade, saber o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa. A pessoa te fala o anseio dela. Sim. Olha, eu quero, mas eu quero assim. Pô, estou preocupado com isso. Me ajuda nisso. O robô não vai ter essa sensibilidade. Sim, pô. Sim. Aí não. Aí já vai começar a viajar demais, né? Mas enfim. Mas acontece que, pra gente concluir aqui, independente da circunstância, procura um advogado. Procura um advogado, é importante. Vai ter que é quem realmente é especializado na área, né, Diogo? Eu sempre e vai ter, de fato, as orientações corretas para te passar. Né? Eu acho que é muito bacana isso que você falou de não dar certeza. Né? Tem muita gente entrando em algumas furadas por aí, eu particularmente conheço. Não, mas ele falou que era certo, e a gente sabe que não é assim. É complicado. Assim, eu não então, falo assim, isso é mesmo. bacana procurar um advogado, um camarada consciente, pé no chão, né? E qualificado, é claro, especializado na área que a pessoa precisa, né? Eu acho que, na verdade, a conclusão disso tudo é isso daí. Que a gente tem muito assunto aqui, né? Que mesmo nos tópicos que a gente levantou, você falaria aí mais 2, 3, 5 horas de cada tópico desse. Tem muita coisa para falar. Né? Mas, na verdade, cada caso é um caso e o ideal é a pessoa procurar, de fato, advogado para conseguir, né, explanar melhor a necessidade dela e ouvir, de fato, as orientações corretas do que precisa ser feito, né, Pedro? Sempre recomendo, assim, todo texto que eu escrevo eu coloco, procura um advogado especialista. Porque não é brincadeira, é um negócio muito complicado. Às vezes a pessoa pode entrar em maus lençóis porque não analisou uma situação direito. Sim. Aí ela só vai ver depois. Aí já tá na mão dela. Já tá feito. E aí, tudo bem. Às vezes para reverter é muito mais... Não, aí é difícil, né? Depois que foi. Tudo bem, de repente pode voltar atrás, dependendo de como foi feito, mas, enfim. É bom analisar bem, saber o que está fazendo e ter assessoria de alguém que entende do negócio. É complicado. Trabalho, né? Ninguém sabe de tudo. Sim. Tá? Ninguém sabe todas as respostas, né? Mas a gente vai ter pessoas aí que são referências em determinados assuntos. Então, assim, procura as referências. E não só para a minha área específica, mas para todas as áreas. Sim. Por exemplo, eu não sei nada de direito previdenciário. Eu tenho colegas que sabem, direito do trabalho também não é minha área. Não sei nada entre a ser alguma coisa, tá, gente? Mas vocês entenderam, né? Não é minha área de atuação, então não me preocupei em saber muito sobre isso. A gente sabe alguma coisa, mas tudo não, porque o direito realmente é gigantesco. Por isso eu falei, o escritório pode fazer de tudo para o advogado que vai começar a atuar. Pode, mas pra você ser bom em tudo, só se você for realmente fora da curva. Então, não, poxa, eu gosto mais disso aqui, eu acho que é rentável, vou por aqui. Bacana. Mas nada impede. Faz parcerias, enfim, com outros colegas ali. Você recebe uma indicação, olha, colega trabalha com outra área ali, vamos trabalhar no mesmo lugar, enfim, é outro papo. Legal. É isso. Muito bom, né, Diogo? Sensacional. Valeu, obrigadíssimo pela sua presença aqui, meu amigo. Vou voltar, quero voltar. Com certeza, vamos fazer uma... Vamos chamar um arquiteto pra gente brigar aqui, cara, engenheiro. Aí eu quero ver o negócio. Chama um fiscal. Aí não, aí vai fiscal de obras. Fiscal de obras. Meu pai era fiscal de obras da prefeitura. Aí, pô. Fiscal de obras da prefeitura. Meu tio sabe também. Muito, com certeza Cláudio, sabe muito. papel, a galera aí sabia mesmo. Cara... Eita, imagina colocar o fiscal e o advogado. Nossa, vamos brigar pra caramba. O negócio vai esquentar, vai sair faísca. Pedrão, valeu, meu amigo. Tamo junto, Gão. Muito prazer, obrigado. meu amigo. Fala nas redes sociais aí, cara. Sim. Faz pra te achar. Fala aí pra galera. @Pedro Schettini. SCHETINE. É isso, rede social, Instagram, tem tudo lá. Isso, né? Acabou. E por tem favor, o blog do coloca site escrito aí, também. coloca escrito aí. O nome é difícil, né? Porque o nome é difícil. Fala do blog, que eu te cortei. O cortei. blog é calmetoschettini.com.br/blog, salvo engano é isso. Legal, e eu entrei lá, cara, muito assunto. Gostou, né? Vale tem bastante texto já, tem bastante coisa. Bom. Vale a pena. Dá trabalho produzir um texto, mas é legal. É legal levar um conhecimento um pouquinho mais explicado, detalhado ali, escrito, né? Tem algumas imagens também eu coloco e tal. E é interessante. Bacana. Eu estou à disposição, foi muito bom. Bacana. Obrigado. Valeu. Obrigadão, galera. É isso. Por favor, compartilha aí, deixa as estrelinhas no Spotify e a joinha, tudo que tiver aí para valorizar esse conteúdo, espalhar para mais gente, não, Pedro? É isso aí. Como a gente está consciente aí desse assunto, faz aí, por favor.
Tamo junto e até a próxima. Valeu! Até.